Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, eu sou o pastor Jackson Júnior Ullman, da Comunidade Evangélica Luterana Concórdia de Florianópolis, e hoje nós vamos estudar a respeito da carta de Tiago, no capítulo 2. Então eu convido a você a participar conosco desse momento de reflexão na Palavra de Deus. Para o nosso estudo de hoje, nós vamos utilizar a nova tradução na linguagem de hoje e vamos ler e fazer alguns apontamentos, chamar a atenção de alguns versículos bíblicos a respeito da carta de Tiago, no capítulo 2. E esse texto nos traz uma profunda reflexão, até mesmo um autoexame da nossa vida e prática de fé. E no versículo 1 diz o seguinte: Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. O texto bíblico começa dizendo meus irmãos. Então o apóstolo Tiago, ele está falando com pessoas que têm a fé em Cristo, a mesma fé que ele tem. E essas pessoas que têm a mesma fé em Cristo, têm Jesus como Senhor, não apenas como Salvador, mas como Senhor que rege a vida, que traz as orientações para uma boa prática, um bom testemunho de vida e fé daqueles que nele creem. E é por causa dessa fé em comum que o apóstolo Tiago apela para que os cristãos não façam diferença, acepção, discriminação de pessoas. É interessante que esse tratamento ele acaba sendo injusto se acontece dentro de uma congregação que prega o Evangelho de Cristo e o Cristo para todos. Mas é interessante que nesse primeiro versículo a gente pode se basear para colocar a nossa vida de tratamento com outras pessoas que são diferentes do que nós, de cultura, de etnia, até mesmo de religião, ou raças, cor, enfim. Essa discriminação que hoje é muito forte, característica e séria, e por que não dizer triste também, em muitas igrejas e igrejas cristãs. E o apóstolo Tiago parece que ele está falando de algo que era comum, ou havia acontecido, ou estava acontecendo na sua congregação, ou talvez em algum grupo ali perto. Quer dizer, esse exemplo que ele vai citar de uma pessoa com melhores vestimentas, anéis de ouro, é tratado de uma maneira bem respeitosa, tanto que se pede para alguém mais simples ou mais pobre dar um lugar para essa pessoa, um lugar de honra, para ela se sentar, e essa pessoa mais pobre, mais simples, é colocado num lugar talvez mais humilde, um lugar mais simples. E hoje, quais são os lugares mais honrosos? Talvez a nossa prática hoje são os lugares lá no fundo. Quanto mais no fundo, melhor. O povo tem se acostumado a ficar mais longe do altar nos cultos, na igreja, quando na verdade talvez deveríamos repensar essa possibilidade de estarmos mais próximos do altar e deixar para as pessoas que vêm depois, ou as mães com crianças, né, ficar mais ao fundo. Mas isso é uma característica que deve se adequar a cada congregação, mas isso é perceptível, as pessoas preferem os lugares mais ao fundo. No entanto, esse exemplo que o apóstolo Tiago traz acaba apontando para uma hipocrisia, né? Embora que, se nós analisarmos, o ideal seria de sempre a gente gentilmente ceder o lugar para uma pessoa mais idosa, uma pessoa com dificuldades de locomoção, isso voluntária e gentilmente. Então a gente cede o lugar, só que não é o caso aqui. Não é o caso de uma gentileza, mas algo forçoso, algo talvez até humilhante. E não tem nada a ver com dificuldade de locomoção, não tem nada de pessoa mais idosa, mas justamente é uma posição, uma pessoa com uma posição social talvez melhor, né, em detrimento de uma outra
pessoa. E, por vezes, nós acabamos apelando para que as pessoas venham à igreja, né? Quanto mais gente na igreja, melhor, para a gente adorar e cultuar a Deus. Mas o que que acontece quando a igreja fica cheia ou quando falta lugar? Como é que nós nos adequamos quanto a isso? Pode acontecer que isso traga algum desentendimento, algum desgosto para algumas pessoas. E essa situação é tão delicada que nós deveríamos sempre ter em mente o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. Será que ele cederia voluntariamente, tranquilamente, o lugar onde ele estava sentado, se alguém lhe pedisse? Será que ele gostaria de tomar o lugar de alguém? Ou será que Jesus se sentiria desprezado, talvez até humilhado? O que Jesus faria se estivesse em nosso lugar? A palavra de Deus diz que o ser humano vê as aparências, Deus vê o coração, e no mundo essas coisas acabam acontecendo. Mas entre nós cristãos isso não deveria ser assim, justamente porque Deus não faz diferenciação das pessoas. Deus enviou seu Filho Jesus, e aí está implícito aqui o Cristo, para todas as pessoas, independente da sua posição social. E realmente é difícil, se não impossível, nós nos colocarmos na posição de juiz e dizer ou deixar claro para alguém, até mesmo com as nossas atitudes, de você a gente precisa, de você a gente não precisa. Você é importante ou você não é importante. Até porque se nós tomarmos a posição social como um método de excluirmos uma pessoa ou considerarmos uma pessoa melhor do que a outra, a gente sempre vai ter alguém mais pobre ou mais rico que a gente, ou como diante de qualquer outra pessoa. Por isso que nós precisamos refletir o que Jesus faria em nosso lugar. E parece que, nesse caso, tido de forma até implícita ou explícita, que se nós fazermos a diferenciação, a gente acaba se colocando no lugar de juiz, um juiz que toma decisões mal calculadas, mal calculadas. E o apóstolo responde o que Jesus faria em nosso lugar, pelo menos me parece, a partir do versículo 5, onde ele diz o seguinte: escutem, meus queridos irmãos. Veja, de novo ele chama de irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados dos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Nesse caso aqui, de novo aparece o Cristo para todos, para pobres e para ricos, e aí traz uma reflexão que nos faz parar para pensar. Quem é que as pessoas que nós estamos exaltando? E quem é que são as pessoas que, porventura, nós estamos desprezando? O apóstolo Tiago deixa bem claro que Deus alcança toda a humanidade e especialmente também aquelas pessoas que nós acabamos desprezando. Interessante? Nós desprezamos aqueles que Deus alcança. E muitas vezes exaltamos aqueles que falam mal do bom nome, do nome do Senhor glorioso. Então, o que nós deveríamos fazer? Então, inverter a coisa? Exaltar os pobres e rejeitar os ricos? Também não é por aí o caminho. Porque Cristo, de fato, é para todos. Até mesmo essas pessoas que falam mal do bom nome do Senhor, será que elas não deveriam ser convidadas a estarem na casa do Senhor para ouvir a palavra, para refletir a respeito da sua má conduta e até mesmo serem conduzidas pelo Espírito Santo ao arrependimento e o perdão em Cristo? Quando a gente diferencia as pessoas porque essa é assim ou assado, nós acabamos nos tornando até mesmo pedras de tropeço, inimigos de Deus. Aquilo que Deus tenta fazer para acolher, para chamar, a gente acaba afastando. Por isso que também no versículo 9, aliás, no versículo 8 é dito assim: se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas escrituras sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo.
Talvez nós teríamos que agora perguntar, será que nós sabemos o que significa amar a nós mesmos? Você ama a si mesmo? Será que eu amo a mim mesmo? Porque a gente precisa ter um patamar de comparação até mesmo para saber como amar as outras pessoas. Mas parece que aqui talvez nós somos chamados a refletir sobre como a pessoa está se sentindo, ou como ela gostaria ou deveria sentir-se entre os cristãos, entre os irmãos e irmãs em Cristo. Muitas vezes as pessoas vêm aos cultos e saem da igreja sem serem notados, sem serem cumprimentados, sem serem recebidos pelos irmãos e irmãs da fé. E é triste quando alguém sai da igreja pensando, nunca mais vou voltar aqui porque não me receberam, não fui notado, não fui cumprimentado, ninguém deu bola para mim. E é nesse sentido que também essa lei do reino, a lei régia, a lei do reino, que foi dito já, inclusive, por Jesus como o primeiro grande mandamento, amarás, aliás, o segundo grande mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e que está ligado ao primeiro grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Se Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna, então nós também não deveríamos amar uns aos outros como amamos a nós mesmos ou como gostaríamos de sermos amados, considerados? E quem são essas pessoas que nós amamos, consideramos ou talvez rejeitamos? E essa é uma atitude reprovável que acaba nos diferenciando desses irmãos em Cristo, daqueles que têm a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Tiago disse que isso aí é um pecado, é uma transgressão. A gente acaba mudando de posição, sai dos irmãos em Cristo para sermos réus, e isso faz de nós ativos em ações contrárias àquilo que o próprio Deus fez e faz. E no fim das contas, nós acabamos menosprezando aqueles que Cristo escolheu, aqueles por quem Cristo deu a vida, menosprezando o próprio Cristo. No versículo 10 é dito, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. A lei, ela é uma unidade perfeita que precisa ser observada. Se ela não é observada, acabamos nós sendo pedras de tropeço e ofuscamos a glória do Senhor Jesus. E essa lei como unidade perfeita, ela não pode ser maculada, não pode ser quebrada, nem trincada, porque ela é perfeita, senão a gente acaba trazendo culpa para nós mesmos. Talvez devamos pensar e sempre ter em mente que aquelas pessoas que estão vindo à casa do Senhor ou que fazem parte do nosso ciclo, até mesmo de amizade, as pessoas que fazem parte dos nossos irmãos na fé, as pessoas com quem trabalhamos e vivemos no dia a dia, essas pessoas podem também receber o reino de Deus e viver eternamente junto conosco lá no céu. Então, por que desprezar essas pessoas aqui, sendo que a nossa vida verdadeira e eterna é lá no céu? Por isso, essa forma de tratamento que o apóstolo Tiago nos chama a viver. Versículo 14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Eu consigo perceber que o apóstolo Tiago está tratando de uma situação bem específica, e uma situação bastante comum entre pessoas falhas e pecadoras, até mesmo dentro da congregação cristã. A fé, ela precisa vir acompanhada de ações. E é difícil você diferenciar aquilo que faz parte da justificação, aquilo que Deus considera necessário para levar uma pessoa à vida eterna no céu, ou seja, a fé salvadora, e essa fé a gente sabe que é um presente dado por Deus, ninguém tem dignidade disso, mas é difícil separar essa ação de Deus da santificação, que é uma consequência daqueles que fazem parte dos cristãos, aqueles que fazem parte da Santa Igreja Cristã. Fé e obras. Naturalmente, Tiago mostra isso. Naturalmente, consequentemente, a pessoa que tem fé, ela vai produzir ações, boas ações, como uma pessoa santa
em sua vida de santificação. O que adianta alguém dizer que tem fé se não vier acompanhada de ações? Parece que ele dá um chacoalhão. Pessoal, nós, ou vocês que dizem que têm fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desperta tu que dormes, levanta-te. Quer dizer, mãos à obra, fé e ações andam juntas. E aí ele usa um exemplo das pessoas que até mesmo dentro da congregação estão precisando de roupas, enfim, necessidades. O que adianta e o que nos diferencia de outro alguém dizer assim, que Deus abençoe, vistam-se, agasalhem-se, se aqueçam, enquanto nós estamos agasalhados? O que deveríamos fazer? De novo, voltando àquela pergunta, o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Será que Jesus tiraria o casaco para cobrir a pessoa? Ou ajudaria de alguma forma a aquecê-la? E parece que esse é o ponto que o apóstolo Tiago está querendo despertar e lembrar e mexer, fazer com que a congregação pense. As nossas atitudes, que são consequência natural da fé em Cristo Jesus, elas deveriam trazer benefício àqueles que já havia chamado a atenção antes. Ame os outros como você ama você mesmo. Portanto, diz lá no versículo 17, a fé, assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. É uma palavra bastante forte. Como é que está a nossa fé? Ela está morta? Ela está viva? De que forma nós estamos agindo diariamente como cristãos, como pessoas que têm a fé em Cristo Jesus? E aí no versículo 18 é dito, mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então, me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. A impressão que dá é que alguém deu uma resposta para Tiago, até fazendo uma provocação. E ele está disposto a mostrar e provar a sua fé por meio das suas ações. Como é que a gente pode provar que a gente tem fé? Por meio das ações. É claro que tem situações em que as ações elas vão mostrar uma fé genuína e bem clara, mas muitas vezes também essa fé ela vai ser bem mais, talvez, resumida a uma situação mais pessoal com outra pessoa e não pública, mas ela precisa ser mostrada. Parece que esse é o ponto que o apóstolo Tiago está querendo colocar. E aí ele faz uma comparação dizendo o seguinte, no versículo 19, você crê que há somente um Deus? Ótimo, os demônios também creem e tremem de medo. Aqui o apóstolo Tiago está mostrando que esse crer, no sentido de acreditar que existe, ele é totalmente insuficiente para a salvação. Essa fé, ela precisa estar apegada ao Deus que é o meu Salvador pessoal, é o Salvador de toda a humanidade. Não apenas uma fé histórica, uma fé abstrata, uma fé meramente espiritualizada, mas é uma fé que se mostra por meio das ações. Porque senão os demônios que também creem, sabem que Deus existe, eles iriam para o céu. Mas a diferença é, eles não têm em Cristo seu Senhor e Salvador. Não é Cristo que rege a vida deles, tanto que eles são inimigos de Cristo, eles fazem aquilo que é contrário à santa e justa vontade de Deus. E aí o apóstolo Tiago cita dois exemplos de Abraão. Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho Isaque, e Abraão foi até quase as últimas consequências. Se não fosse a intervenção divina, ele iria sacrificar o seu filho, com muito custo, talvez, e provavelmente sim, mas ele mostrou por meio dessa obediência que ele tinha fé, ele acreditava firmemente no Senhor seu Deus. Assim como outro exemplo, que é a Raabe, uma prostituta, que está lá em Josué capítulo 2, versículo 11, ela fala da sua fé, dizendo que Deus é no céu e aqui na terra também. Então essa própria mulher que se entrasse numa igreja, provavelmente seria rejeitada, colocada de lado, ou vista com maus olhos, ela demonstrou a sua fé e inclusive ajudou o povo de Israel. E é nesse sentido que no versículo 22,
o apóstolo diz: veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas, falando de Abraão. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Não que no sentido que a fé que Abraão tinha, ela era uma fé que precisava de algum complemento para se tornar plena. Ela era plena, acreditava no Deus verdadeiro, mas aquele carimbo, aquela confirmação da existência da fé verdadeira se deu por meio das ações. De novo, me parece que o apóstolo Tiago está querendo mexer com a sua congregação, talvez que falava muito em fé, que talvez até cultuava muito a Deus, mas falhava na prática, algo que foi muito bem visto e aqui ressaltado por ele também no versículo 23. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus, o que está a fé, e por isso Deus o aceitou. Então vejam, é por causa da fé. Só que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Por quê? Porque ele também obedeceu e fez aquilo que era da vontade de Deus. Tanto que só no final que Deus interviu. E assim, diz no versículo 24, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Mas o contrário também é verdade. Não somente pelas ações, mas também pela fé. Não somente pela fé, mas também pelas ações. Por quê? Porque elas andam juntas. Fé e ações, elas precisam andar juntas. E aí ele finaliza dizendo: portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua confissão, o seu testemunho e a sua vida prática da fé? Que possamos refletir seriamente e fazer uma autoanálise de nós mesmos, das nossas congregações, da nossa vida prática no dia a dia, olhando para o exemplo de Abraão, olhando para o exemplo daquela prostituta Raabe, que teve o nome dela, inclusive aqui, registrado nas Escrituras Sagradas. Será que, se nós vivêssemos naquele tempo, será que o nosso nome estaria registrado como um bom exemplo nas Escrituras Sagradas? Aliás, será que o nosso nome está escrito no livro da vida? Por causa de Jesus Cristo? Certamente que sim. Mas é importante nós exercitarmos essa fé e até mesmo dominar aquilo que nos faz pecar, que é o assunto também do próximo capítulo. Um grande abraço e Deus abençoe a todos. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.